Fala galera, beleza? A habilidade do Grêmio em negociar com jovens atletas neste último ano poderia ser melhor ou muito melhor? A negociação de empréstimo do atacante Ricardinho, que chegou no Grêmio em outubro de 2020 com uma ambição de um futebol de artilheiro, fez 9 gols em 13 jogos nas categorias de base. Ele tem apenas 20 anos. Subiu este ano para o profissional e atingiu em 16 jogos, onde ele não era titular, a marca de 8 gols. Depois disso, todo o elenco e treinadores tiveram uma instabilidade por fatos ocorridos dentro do clube. E o Ricardinho, então, participou de mais jogos, chegando a 31 jogos no total e tendo 9 gols. A habilidade do Grêmio em negociar os jovens com qualquer clube e não saber avaliar nos deixa impressionado, como nestes últimos 20 meses, de janeiro de 2020 para cá, a diretoria, não vou citar nomes, conseguiu se desfazer de tantos atletas ou não aproveitar tantos atletas neste elenco. Vou citar alguns casos que poderiam ter sido contornados internamente por manter os jovens e agora serem utilizados neste momento difícil. A falta de percepção interna para o crescimento dos jovens, que não são mais jovens, pois alguns já são casados com os filhos, e para isso não são jovens, né? É impressionante como avaliam qualquer jogador com a finalidade de vendê-lo sem ao mesmo dar uma sequência no profissional, indo contra o discurso do presidente. Todo atleta precisa ter sequência no profissional e dar resultado esportivo, para depois dar resultado financeiro. Então, além de Ricardinho, que saiu por empréstimo por 200 mil euros, e com uma opção de compra no final do contrato de 1,5 milhão de euros para o Marítimo de Portugal, um jogador que tem uma multa contratual com o Grêmio de 80 milhões de euros. Por que não deixaram essa multa no contrato de empréstimo? Ele vai se valorizar na Europa. Ele é um jogador tático e técnico, longe de ser um craque. Tem muito ainda para chegar ao nível de ser um craque, mas ele tem faro de gol. E quem são os centroavantes que ficarão no Grêmio até junho de 2022? Borja e Churin. Qual dos dois deu resultados? Essa forma de conduzir este empréstimo me faz acreditar que era para se desfazer do atleta que vem sofrendo problemas pessoais e não consegue render em campo o que estava rendendo antes. A perda de pessoas da família com quem ele sempre conversou sobre o futebol abalou o guri, certamente abalou, abala qualquer um. E eu falo aqui de propriedade. A falta de sensibilidade de colocar o guri para jogar, ou dar a sequência para ele no grupo principal ou na transição, assim como fizeram com outros, por que não com ele? Então o Grêmio faz uns contratos muito interessantes com jogadores mais velhos, altos salários e que tem prioridade para jogar. E deixa jogadores saírem como o Léo Chu, o Juan e o Rodrigues, que pediram para ir embora. Percebemos que existe uma situação estranha dentro das avaliações, como tu não consegue fazer o próprio Guilherme Guedes jogar no profissional, quando tu tem Léo Chu e Lima como destaques no Ceará e no Grêmio não são aproveitados. Os dois já saíram do clube. Mas como que eles saíram? E saíram com o que mais... exatamente, o que seria a parte mais interessante? Léo Chu, que jogava no Ceará como meia, extrema pela esquerda, não consegue jogar no Grêmio, pois não tem qualidades que exigem para a função. Na base, ele que era um esquema, né? Ele usava como extrema para jogar e resolver, não foi credenciado para isso no profissional. E aí aquele gol de perna direita no Grenal o credenciou? Claro que não, mas ele não pode jogar mais. Existe um extracampo por falta de trato com o jogador, então o Grêmio carece de um meia armador, já que a maior joia do clube, Jean-Pierre, não consegue ter intensidade e velocidade para jogar no meio campo deste time profissional. Na base era o maior meia até então que surgiu. Uma supervalorização, aumento de salário fez subir para a cabeça após ficar rico? Tudo pode ser, mas não vejo assim. Na minha opinião e na análise que eu faço, eu que vi ele jogar,
via qualidade, mas confesso que ele ficou somente naquilo mesmo. Trouxe isso profissional. Então o Grêmio tem um meia chamado Lima, camisa 10 do Ceará. Destaque do clube no Campeonato Brasileiro em 2020, volta de empréstimo e em janeiro de 2021. E o Grêmio entrega ele para o Ceará. Vende para o Ceará, ficando com um percentual do passe por uma futura venda. Então a diretoria fica 5 meses procurando um meia para o time. E tem gente que vai dizer que o Lima não era jogador para o Grêmio. Lógico, olha, mas eu vou falar para vocês aqui que a torcida tem memória curta. Para quem torceu para Rondinelli e Marco Antônio, Lima era um craque em um time encaixado que não estava rendendo com o Renato Portaluppi. Quem sabe seria a solução para aquele time do Renato, para fazer o time jogar. Eu ainda posso lembrar aqui a incansável busca por um primeiro volante para jogar no início de ano de 2021, tendo o Lucas Araújo, que em 9 anos no clube, em 2020 jogou 5 minutos, em 2021 fez a sua melhor partida e foi mandado embora de graça para o Bahia. Então a busca pelo primeiro volante destruidor começou a surgir. Porque não tinham no grupo um jogador com estas características? Claro, o Lucas Araújo foi mandado embora, ele saiu de graça do Grêmio e o Grêmio ficou com 40% do passe dele para uma futura venda. Um baita negócio da diretoria, né? Quem que administra isso? Agora surgiu a polêmica nas redes sociais sobre o Juan sendo vendido para o Sassuolo da Itália porque não tinha oportunidade para jogar. Ele mesmo colocou isso, que ele não era valorizado. Então, em 2020, ele jogou 10 minutos, o ano inteirinho no profissional, vendo outros atletas na posição jogarem na sua frente. Então, na renovação de contrato, uma valorização para ele, ele não aceitou. Sim, ele não aceitou. Foi ele que não quis renovar, por não ter sido valorizado quando deveria. E os valores oferecidos, então, para renovar, não agradou o atleta, o empresário, a família. E o Juan tem hoje o menor salário do elenco do Grêmio, formado no Grêmio. E eu poderia aqui citar outros problemas que existem com jogadores dentro do clube que estão incomodando. E por isso, jogadores como o Juan estão de saída. Ricardinho, a falta de tato com a situação dele. Administrar um elenco, ser um líder, não se tem por parte do Grêmio. Eu falo Grêmio sem dar nomes das pessoas que administram essa situação, que deveriam administrar a situação. A dificuldade de renovar com os atletas pode ter tido até um pingo de culpa do empresário, mas caso a caso conseguimos entender muitas vezes que eles têm uma certa razão. Léo Chu, Lima, Lucas Araújo, Juan, Vitor Bobsin e Rodrigues são alguns casos que estamos falando. Agora o empréstimo de Ricardinho com valores que fazem o atleta ser praticamente doado para o Marítimo de Portugal, pois não teve uma devida avaliação do ambiente do jogador. Quantos outros jogadores como ele já deveriam aqui no Grêmio e não foram aproveitados devidamente por falta de sensibilidade com a situação de cada atleta. Aí tu tem um baita CT que foi construído com escola, psicólogo, dentista, ambulatório médico. E o que está faltando para ser utilizado e deixar o atleta focado em jogar futebol pelo clube? Ou realmente é o clube que não está avaliando as suas joias corretamente? Ou realmente é a diretoria que está usando caso a caso para tentar atingir o tal superávit e se tornar independente com algumas buscas como a compra exaustiva da arena do Grêmio? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E claro, se inscreva e deixa seu like aqui no vídeo. Aqui é Grêmio.